Konuşma. Olá amigos, bem-vindos ao meu canal. Para ser informado sobre mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, assistir ao vídeo completo e ativar o sino de notificação. Ira foi capturado por Yekta. Quando o Yekta ouve isso, ele a leva para o quarto e começa a estrangulá-la. Sarah chega até a porta e diz para abrir a porta: "Estou com muito medo." Ira diz a Yekta que Sarah está assustada. "Você me traiu também, Yekta." Ele diz que você traiu o pai do seu filho. Ira diz que você não é o pai de Sarah. Quando o Yekta ouve isso, ele fica ainda mais bravo. Então ele pergunta a Ira quando Taskin chegará. Ira também não quer dizer isso. Mas Yekta o ameaçou com o Sarah. Quando Ira diz que virá hoje, Yekta chama Ibrahim e diz que Taskin virá aqui. Não haverá necessidade de armar uma emboscada. Venha buscá-lo. Naquele momento, ele deixou ir a Ira e imediatamente abriu a porta para Sarah e a abraçou. Naquela época, Orun e Daphne estavam trabalhando no estudo. Orun está trabalhando como se nada tivesse acontecido. Daphne pergunta por que ele está agindo como se nada tivesse acontecido. Orun também lhe diz que se eu disser que algo acabou, então acabou. Naquele momento, Afif saiu do consultório médico. Talvez ele pague pelo que fez até agora com sua doença. Quem quer que o Afif fique doente e caia nas mãos do Ira, clique em curtir. Enquanto isso, Sarah está chorando enquanto abraça Ira. Ira diz a ele que está bem, não se preocupe, foi só uma pequena discussão. Sarah continua a chorar. Yekta diz: chega, Sarah, não chore, é assim que os pais discutem. Sarah pergunta por que ela ficou brava com a mãe. Yekta mostra o telefone e diz: porque fiquei bravo, mãe. É por isso que fiquei bravo. Ele diz que você colocou nossa família em perigo ao trazer esse telefone aqui. Depois, Yekta leva Ira para a cozinha e diz: vamos resolver esse assunto. Yekta entrega o telefone a Ira e diz: ligue para Taskin e descubra o que ele decidiu. Não revele nada, caso contrário você pagará o preço por isso com sua filha. Ira faz o que ele diz e pega o telefone. Ele diz que você deve ter tomado uma decisão ao ligar para Taskin. Taskin diz a ele que você me convenceu, pega Yekta e venha onde eu disser. Depois que Ira desligou o telefone, Yekta disse a Ira: se eu não te amasse, eu já teria te matado há muito tempo. Depois disso os tabuleiros mudaram. Ele diz: tudo o que eu disser vai acontecer, agora cozinhe para nós e vai embora. Ira começa a chorar diante dessa situação. Naquele momento, Daphne também saiu da mansão e disse a Orun: se você quiser, vamos caminhar um pouco. Orun diz a ele que uma caminhada seria ótimo, mas ele está muito ocupado. Daphne diz a ele que Ira está dentro de você e é por isso que isso o machuca. Orun diz que eu lhe dei muito apoio, mas ele escolheu ficar com o homem que machucou a si mesmo e a sua filha. Daphne diz a ele que pode ter certeza de que eu o apoiarei e que podemos passar um tempo com ela quando ela quiser e vai embora. Naquele momento, Ira está cozinhando na cozinha. Yekta diz a si mesmo: e se a polícia ligar e eles descobrirem tudo? Nesse momento, a campainha toca. Yekta pergunta a Ira: esse jogo também é seu? Depois que a Yekta abre a porta, o homem diz que vamos verificar se há vazamento de gás natural. Yekta não quer deixar o homem entrar, mas o homem diz que se eu não o deixar entrar, ele terá que ir com a polícia. Quando o Yekta ouve isso, ele leva o homem para dentro. Quando o homem entra, Yekta também está falando ao telefone. O homem chega até Ira e pergunta: sou policial, há algum problema? Ira conta a ele que Yekta me pegou conversando com Taskin. O homem diz que o está seguindo e que o protegerá e vai embora. Depois que o homem foi embora, Yekta foi até Ira e disse: seja inteligente assim. Ira está muito desconfortável com essa situação e quer que tudo acabe o mais rápido possível.
Mais tarde, Afif chegou à mansão. O sultão pergunta a ele como foi a caminhada. Gostaria de ter ido também. Afif pergunta a ele, não posso fazer nada sem você? Naquela época, o velho advogado chegou à mansão. Ele entra e confronta Afif. Afif fica surpreso ao vê-lo. O advogado cumprimenta, Senhora Afif. Naquele momento Urun vê o advogado e vai até ele para recebê-lo. O advogado diz que achou legal. Orun pergunta, você não estava por perto, onde você estava? Mudei-me da cidade para encontrá-lo no escritório do advogado. Enquanto estive aqui, quis ver Afifiam. Ele diz, é bom ver você também. Nesse momento o telefone de Orun toca e ele sai. Afif pergunta ao advogado o que ele está fazendo aqui. O advogado pede para ele conversar em particular. Depois que o sultão saiu, o advogado lhe disse, você está bem, mas eu não estou mais bem. Perdi tudo. Este segredo é nosso. Afif disse a ele, eu te enchi de dinheiro há 6 anos. Ele diz que eu dei o dinheiro para ele fechar o negócio, mas você gastou tudo em jogos de azar. O advogado lhe diz, não acho que você queira descobrir que deu a ordem para abortar o próprio filho de Orun Bey. Afif manda ele sair da minha casa. O advogado diz que lhe dará uma semana e vai embora. Depois que o advogado vai embora, Afif não sabe o que fazer. Porque o advogado disse que contaria tudo a Orun. Enquanto Afif pensa nisso, Orun se aproxima dela e pergunta se algo aconteceu. Afif diz a ele que está um pouco cansada, deve parecer isso para você. Orun também pergunta por que o advogado veio. Afif disse que parou quando estava passando. Orun pergunta se há algo que eu deva saber. Afif diz que não entendi o que era para ser. Quando Orun ouve isso, ele o abandona. Orun foi ao escritório. Pensa em ir a ele é famoso. Porque ele acha que a ETA pode machucá-lo. Então ele diz para si mesmo, você não me deixou protegê-lo. Naquela época, Ira, Yeta e Sara estavam comendo. Mais precisamente, ele só come Yeta. Ira diz a Sara que se você não vai comer, pode se levantar. Quando Sara está prestes a se levantar, Yeta diz para ela se sentar e terminar sua refeição. Ira agarra a mão de Sara e diz vamos, querida, e está prestes a levá-la para seu quarto. Mas Yeta diz para ela voltar. Quando Ira chega ao quarto, ela diz que a Yeta saiu sem comer nada. Ira diz a ele que Sara está muito inquieta. Agora ela entende que tipo de homem você é. Yeta diz, venha, deixe-me mostrar que tipo de homem eu sou e agarra seu braço, leva-o para seu quarto e o joga na cama. Ira diz para ele ficar longe de mim. Mas Yeta continua a se aproximar dela. Mas espero que tudo o que Ira vivenciou seja apenas um sonho. O que você acha? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, curtir o vídeo e comentar para ser informado sobre mais vídeos. Até mais. Desejo-lhe dias felizes.